1 Samuel, capítulo de número 30, verso de número 1. Vai estar comigo aí, Daniel? Vai estar comigo? Já está? Já? Então tá bom. Não deixa não. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul da cidade de Ziclag, tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativo as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Fecha os teus olhos. Pai, é tua palavra, e é por isso que nós entramos aqui nesta noite. Nós queremos ouvi-la. Por isso te pedimos, ó bendito Deus, fale conosco, nos corrija, nos oriente, nos traga discernimento, sabedoria, nos encoraja. Como teus apóstolos pediram, Senhor, aumente um pouco mais a nossa fé. Nos ajuda nesta peregrinação e nos ajuda nesse encerramento deste propósito, onde a nossa família é o nosso bem mais precioso. Que todos os dias nós sabemos que armas são apontadas na nossa direção, na direção da nossa casa, dos nossos filhos. Mas o Senhor é o nosso escudo. Esteja sempre na nossa frente com as tuas mãos estendidas sobre nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado, se tem algo que Satanás sonha em fazer, é destruir a nossa família, arruinar, trazer divisão, separação. Eu escolhi esse texto de 2 Samuel, de 1 Samuel 30, porque fala de um homem, retrata bem, como eu posso usar isso, o perigo de deixarmos a nossa família em segundo plano. É perigoso, Letícia. E este Davi, a qual nós lemos, nos ensina muito sobre isso, nesse texto. O que é deixar a família em segundo plano, o resultado. Nós sabemos a história de Davi, nós sabemos que ele era um homem grande dentro do campo de batalha. Dentro do campo de batalha não tinha ninguém como Davi. Davi era gigante, Davi era corajoso, Davi era habilidoso com a espada, Marcelo, nas mãos. Mas ao mesmo tempo que Davi era grande no campo de batalha, Davi era um nanico dentro da tua casa. Davi era pequeno demais dentro da tua casa. Davi nunca perdeu uma batalha. Davi com a espada na mão, com o teu exército, ele nunca perdeu uma batalha. Mas dentro da tua casa, Davi era um derrotado. Davi era um derrotado. No campo familiar, Davi não tinha vitórias. O texto que nós lemos, Davi é alguém que teve a sua família roubada, teve a sua casa queimada, teve os teus filhos sequestrados. E o motivo? Porque ele estava envolvido, Bruna, numa batalha que Deus nunca pediu para ele estar. Davi havia fugido do rei Saul.
Saul queria matá-lo. E como Davi, ele era... Qual a palavra que eu posso colocar? Porque não era para ele estar lá. Não era para ele estar fazendo aquilo que ele estava fazendo naquele momento. Não era para Davi ter deixado a família dele em Ziclag para ter ido lutar pelo rei dos filisteus. Davi não estava defendendo o povo de Deus, ele estava defendendo um outro povo. Davi estava ocupando um papel aqui de um mercenário, alguém que não gostava de ficar fora de uma encrenca, de uma ação, de uma luta, de uma batalha. Davi era esse tipo de homem. A família de Davi não precisava ficar sozinha naquele momento em que ele estava no campo de batalha, lutando pelo rei Aquis, lutando pelos filisteus, não. Mas Davi era obcecado pelo campo de batalha, Davi era obcecado por vitórias. Essa é a palavra certa. Ele era obcecado. Davi era tão vitorioso, Josué, que em 1 Samuel 29:5 fizeram uma música, uma canção para Davi. E esta canção, as mulheres cantavam assim: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Fizeram uma música para ele, de tão vitorioso que Davi era nos campos de batalha. Mas Davi, meu irmão, porém, como pessoa em família, era um fracasso. Dentro de casa, Davi era um fracasso. Davi era o tipo do homem que salvava a família dos outros, mas não salvava a sua. Pesado, né? Davi não era exemplo como marido, como pai. Davi não era exemplo. Davi era o tipo do homem, Tamara, que salvava todo mundo lá fora, mas não conseguia atender nenhuma expectativa dentro de casa. E não era por falta de capacidade, porque quem é capaz de vencer lá fora, também é capaz de vencer dentro. Mas o problema é que a gente às vezes empenha mais tempo, recurso e coração lá fora do que dentro. Em 1 Reis, capítulo de número 1, verso de número 6, o texto vai dizer, Igor, que Davi jamais havia repreendido um filho. Cara, quem é pai? Quem é o pai, quem é a mãe que nunca repreende um filho? O texto vai dizer que o Adonias, seu filho, nunca ouviu do pai: oh, por que você está fazendo isso ou aquilo, rapaz? Nunca. Estão comigo? Davi era o tipo do pai, do chefe de família, que não gostava de pôr limites aos filhos dentro de casa. Oh, meu irmão, quando eu disse que quem estava aqui não tinha coragem de falar, mas eu vou falar porque Deus está pedindo. Se você não pôr limites, se você não dizer não para o teu filho, se você não colocar limites na tua casa, no ambiente em que você é o sacerdote, a qual você é o responsável, eu sinto em te dizer, você vai criar monstros. Você vai criar monstros debaixo do teto da tua casa, debaixo dos limites a qual você está para estabelecer ordem. Você vai criar monstros. É só deixar os teus filhos fazerem o que eles querem. É só você, papai e mamãe, dar tudo o que os teus filhos pedem. Meu Deus. Realiza o desejo do teu filho todas as vezes que ele te pedir algo. A gente não percebe o monstro quando a gente dá. A gente percebe o monstro quando a gente põe limite. Faz uma semana, faz 2 semanas, que
que um casal tirou um menino da sarjeta, do orfanato, leva para casa, e em casa o pai cheio de amor, a mãe cheio de amor, fala: filho, eu vou tirar o celular porque agora você tem que estudar. O que ele fez com o pai, com a mãe e com a irmã? Não é falta de capacidade, é falta de empenho, de tempo. Porque se você é um sucesso lá fora, você pode ser um sucesso dentro. Se você salva lá fora, você pode salvar dentro. O problema é onde eu estou colocando mais o meu coração. O problema é onde eu estou colocando mais os meus olhos. O problema é onde eu estou colocando mais a minha atenção. Provérbios 29:15, evangelista Tiago. A Bíblia diz isso, meu irmão. A vara da disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, ou seja, dona de si mesma, das suas próprias vontades, é uma vergonha para a mãe. Porque tem pai que não gosta de falar não para o filho. É doído, é. Mas o não disciplina. O não disciplina. Se eu falar não, eu vou ficar com depressão, vai ficar triste. O não disciplina. O próprio Deus, Ele usou de disciplina sobre as nossas vidas para nos salvar. Ele usou o quê? O sim? Não. Provérbios capítulo 12, verso de número 6, diz assim: porque o Senhor corrige a quem Ele, e castiga todo aquele que aceita como? Deus corrige e disciplina? Porque o ato da disciplina é um ato de... Pronto. Cara, isso não adianta você entrar no teu quarto e orar. É você que tem que fazer. Não é pedir para Deus mandar um anjo com uma espada na mão para poder... É você que tem que fazer. É eu que tenho que fazer. Olha o verso 7. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filho, a qual o filho que o pai não corrige. Quer dizer que se eu tenho alguém como filho, eu disciplino. Quem não tem filho, quem não tem o filho como filho, é o que o verso 8 diz: o pai não disciplina porque tem como um bastardo. Pesado, né? Tem coisa na Bíblia que a gente não consegue entender. Quer dizer, se eu não disciplinar, eu não amo meu filho, eu tenho ele como um bastardo, eu estou pouco me lixando a porcaria de gente que ele vai se tornar na sociedade. Dá uma glória aí, Rose. Só estou na introdução. No livro do Gênesis, irmãos, livro do Gênesis, no início, quando Deus foi ensinar a respeito da vida, Ele usou sim ou não? Ninguém sabe de nada, né? Ele usou não. Não. Você não vai comer, porque no dia em que você comer, certamente, a morte é a disciplina. Priscila, você não vai comer. E se eu comer, vai morrer. O não de um pai salva um filho. Quer que eu fale de novo? Falar não para o teu filho vai salvar a vida dele. Falar não para o teu filho vai apontar para ele um caminho da salvação, da disciplina, do respeito. Porque não é o sim que leva para a vida, é o não. É o contrário, é o não. Êxodo capítulo 20, que é os 10 mandamentos, não precisa abrir a Bíblia. Deus fala: não mate, não roube, não dê falso testemunho, e vem ainda uma porção de nãos por aí. Porque Deus queria o quê?
que os homens não curtissem a vontade deles, não. Deus falou: se eu não colocar limite, vocês vão morrer. Se eu não colocar limites em vocês, vocês vão ser uma porcaria deste mundo. Não vai haver responsabilidade, não vai haver respeito, não vai haver gratidão. Então eu estou dizendo não para uma porção de coisas que vocês gostariam de fazer. Já o diabo é o oposto. O diabo é o contrário. Enquanto Deus disse não, o diabo falou o quê? Sim. Pode fazer o que vocês quiserem, porque certamente não morrerás. Cuidado com isso, papai e mamãe. O sim pode tornar você e eu um demônio na vida dos nossos filhos. Tem gente que fala assim: pastor, a minha casa está uma bagunça. Ponha limites, cara. Apesar que depois de grande você vai ter. Ponha regras. Pastor, a pessoa que ia vir num término, o Senhor ia dar a chave para mim ter paz em casa. Eu estou dando. Ó, e vamos trabalhar. Vamos fazer que nem o livro de Neemias, capítulo 13, que nós pregamos as 2 semanas atrás. Depois que a palavra foi lida, o Neemias e o povo pegou as coisas do vagabundo de Tobias e jogou para fora. Tira Satanás da tua casa. Atos capítulo de número 13, verso de número 22. O texto vai dizer que Davi era o homem segundo o coração. Nossa, que lindo! Mari, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas quando você corre os olhos sobre a família de Davi, você vai ver que Davi não era o homem segundo o coração da família. Ele era o homem segundo o coração de Deus, mas não era o homem segundo o coração da família. Quando o apóstolo Paulo vai trazer o seu filho Timóteo para o tempo do pastoreio, da maturidade, ele diz assim para Timóteo: Timóteo, capítulo 5, verso número 8, se alguém não cuidar dos seus, Timóteo, especialmente da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Tem gente que pensa, Tamara, que cuidar é dar tudo. Cuidar é pôr limites. Cuidar é saber dar, a hora de dar, e também a hora de... Eu disse aqui no cinema que tudo aquilo que não é cuidado, um dia acaba se estragando. Se estragando. 2 Samuel, capítulo de número 9. Simone Davi se preocupou em levar Mefibosete para sua casa para sentar na mesa. Não estou pregando Bíblia bem tranquilamente para a gente entender. Ele manda buscar Mefibosete e fala: da minha mesa você não vai sentar, não vai sair. Neto de Saul, filho de Jonas. Mas você não vai ver em nenhum momento ele preocupado com os teus filhos. Que adianta eu ser grande com os dos outros e... Rose, me ajuda. O que adianta a gente ser grandão com os dos outros e nanicos com os nossos? Vai buscar o filho de... Tem alguém vivo na casa de Saul? Vai buscar, porque eu preciso cumprir um juramento. E o juramento que você fez para Deus, de cuidar dos teus filhos, que é como flecha. Aí chega em 2 Samuel capítulo 6, Tamara, dá um glória aí. Do Pedro vai ser maior, dá glória, Pedro. Aí.
Aí em 2 Samuel capítulo 6, o Davi, ele leva a presença de Deus, ele vai buscar a arca de Deus e leva para Israel. Mas esse mesmo camarada que fez todo aquele trâmite, todo aquele trabalho para buscar e levar a presença de Deus para Israel, não conseguiu levar a presença de Deus para dentro da tua casa. A gente critica Mical, sabe quem é Mical, né? A filha que ele ganhou, a filha de Saul que ele ganhou como troféu, por ter derrubado. Ele não foi lá chavecar Mical, o pai que falou. Ele não conquistou Mical, o pai que falou: se você derrubar, te dou minha filha. O troféu, Mical era o troféu. A gente fala, Evelyn, de Mical, que Mical era rabugenta, amargurada, porque viu o esposo dançando. Irmãos, é muito simples e fácil eu dançar em congresso, eu rodar, pular, falar em línguas, me alegrar com os irmãos da igreja, e dentro da minha casa eu ser um amargurado. Como é que ela vai ficar? Como é que a esposa vai ficar? Porque a alegria que eu tenho lá fora eu não tenho dentro. Já imaginou, Letícia? Rogério aqui cantando e em casa não canta para você. Aqui ele abraça todo mundo e em casa ele não abraça os filhos. Quando você vê ele dançando como o Davi estava dançando, diante da arca, diante da presença, o que você vai falar? A mesma coisa que Mical falou. Estou desprezando a tua atitude. Porque aqui em casa você não dança. Porque aqui em casa você não transborda alegria. Mas quando está lá fora, ele leva a presença de Deus para Israel, mas não leva para a sua? Que é o pior. Ele leva a presença de Deus para Israel, Armando, mas não consegue levar para dentro do teu lar. É Aminon, filho de Davi, que quando encontra a irmã Tamar, a estrupa. É o Adonias que quando fica sabendo que o irmão Aminon fez com Tamar, vai e mata o irmão. Numa casa onde tem a presença de Deus, isso não acontece. É o Absalão, que agora é um assassino, que quando vê a mulher do pai, do rei Davi, uma das mulheres, vai deitar com ela. E ainda não por satisfeito, sabe o que ele faz, Kaique? Tenta roubar o trono do pai. E aí a gente acha que parou por aí, não. Até o Salomão, que nunca sujou a mão do sangue, matou o irmão Adonias porque estava de olho no templo, no trono. Essa era a família de Davi. Essa era a casa de Davi. O homem segundo o coração de Deus, o homem que levou a presença de Deus para Israel, o homem que era um vitorioso lá fora, mas era um fracassado dentro. A casa de Davi era uma bagunça. A família de Davi era uma bagunça. E olha, irmãos, esses textos não estão aqui, essa história não está aqui para poder envergonhar o nome de Davi. Não, é para nos dar um start, um alerta, porque até os maiores homens que Deus chama para servir precisa estar atento à tua casa, à tua família e os teus. Até os maiores pregadores, os maiores teólogos, os maiores homens de Deus nessa nação, precisa cuidar da tua casa, precisa cuidar da tua família. É um alerta, não é uma vergonha para ele, é um alerta. Assim como você cuida das coisas de Deus, a casa de Deus precisa ser cuidada, sim, mas a tua casa também. Assim como você investe tempo para ler a Bíblia, você tem que investir tempo também para poder cuidar dos teus filhos, cuidar do teu cônjuge, cuidar do ambiente familiar.
Assim como eu e você investimos tempo, recurso, para poder pagar um curso de teologia, de oratória, para poder comprar algumas coisas para melhorar o nosso ministério musicalmente, ministerialmente, você também precisa, meu amado, investir recurso na tua casa, na tua família, para com os teus. Porque não pensa que Deus fique alegre de ver o Mauro gastando o tempo dele, recurso dele, com as coisas de Deus, e na casa dele não. Deus não se alegra. Deus não se alegra. Não dava para outro pregar isso, dava? Às vezes nós estamos que nem Davi, André, igualzinho, vencendo tudo fora, né, Igor? Na igreja todo mundo olha e fala: o Mauro é um homem de Deus. No trabalho as pessoas olham e falam: nossa, que profissional. Mas quando chega dentro de casa, a mulher olha, os filhos olham, às vezes a gente é grande demais, Gerson, na casa dos outros, e minúsculo na nossa. Né, irmã Rita? E esse término, né, eu tenho certeza que Deus nos trouxe aqui para dizer: olha, é tempo de salvar a nossa família. É tempo de nós salvarmos o nosso bem mais precioso, que é a nossa família. Antes de salvar a família dos outros, salve a tua. Antes de salvar o casamento dos outros, salve o teu. Antes de salvar os filhos dos outros, salve os seus filhos. O texto que nós lemos fala de um Davi que era bom demais fora. Fala de um Davi bom demais, porque eu disse que quando ele retorna para o acampamento, Quis não queria que ele voltasse. Quem queria foi os governadores. Ele não vai com a gente. Davi era bom mesmo fora. O próprio Quis falou: não tenho nada contra ele. Não tenho nada. Mas enquanto Davi, Armando, lutava lá fora, os amalequitas venciam lá dentro da casa dele. Os amalequitas destruíam o seu lar, roubavam os seus filhos e as suas esposas. Agora olha para mim. Será que quando nós estamos tão ocupados com as coisas de fora, será que esses amalequitas, que é a figura de Satanás, também não está de olho na nossa família? Será que quando nós estamos ocupados tanto e tanto em tanto tempo para trazer recursos e outras coisas mais para a nossa casa, para a nossa família, será que os amalequitas espirituais também não estão de olho, com as armas apontadas para o nosso casamento, para os nossos filhos, para os nossos pais? Porque a única coisa que Satanás serve é para isso: matar, roubar. E ele só espera que venhamos abrir uma brecha, dar um espaço, ser negligente. Estou terminando já. As famílias cristãs, Ana, estão sendo destruídas, sabe por quê, filha? Porque está dando muito mais importância
para aquilo que está fora, que é lucrativo, que é o nosso sonho, do que para aquilo que está dentro, que é a nossa base. Vou falar algo aqui, talvez muitos não gostam de ouvir isso, mas se não fosse, não tinha na Bíblia. Cônjuges que já não estão mais cumprindo o papel de cônjuge. Não cumpre mais o papel matrimonial, aliança. Não é porque não ama, é porque está muito mais empenhado nas coisas lá de fora. Há 15 anos atrás, falar sexo dentro da igreja era um tabu. Hoje não. Hoje a gente liga aí no YouTube, tem bastante homens e mulheres de Deus que dão palestras maravilhosas que ajudam a restaurar a nossa vida sentimental. Pastor, esse assunto do dia de hoje senão não estaria na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 3, está na Bíblia. O que diz a Bíblia nesses versículos? Que o marido conceda à mulher aquilo que é de direito. Vixe, já tem homem fechando a cara já. E de algum modo a esposa ao seu marido. O verso 4 diz, Rose, que a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. De igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e assim a sua esposa. O verso 5 diz: não se privem um do outro, a não ser por mútuo consentimento, ou por um tempo para fazer uma oração, sei lá, e depois retornem à vida conjugal. Está na Bíblia. A Bíblia trata sobre isso. Sexo é importante, sexo é um dever que não deve ser privado dentro de uma família, dentro de um casamento. Pastor, estou ficando vermelho, roxo, sei lá que cor, problema é seu. Deus veio aqui para te dizer que hoje você precisa cuidar dessa parte dentro do teu casamento, porque quando você não cuida, o próprio Deus diz através de Paulo, para que vocês não dê brecha para o diabo entrar. A ausência de sexo no casamento abre porta para o diabo entrar e colocar fogo no teu. Então para de pensar um pouco das coisas lá de fora e tire uma sexta-feira da paixão, uma terça-feira da paixão, uma segunda-feira da paixão, quarta da paixão, sábado da paixão, e vai namorar com a tua mulher. Porque depois não adianta vir para a igreja. Pastor, estou tão preocupada com as coisas lá de fora. Salva a tua família primeiro, meu irmão. Está preocupado com as coisas lá de fora? Está achando que a tua casa é constituída de eletrodoméstico? Está achando que a tua família é constituída de coisas? Família é constituída de pessoas, e pessoas vivas, pessoas com emoções, para poder se relacionar, falar. Eu estou trabalhando de dia e de noite para comprar uma televisão maior para colocar no meu quarto. Enquanto isso, à noite está trabalhando e o cônjuge está sozinho em casa. E família não é constituída de coisas. Família não é constituída de eletrodomésticos. Família é constituída de pessoas, e pessoas vivas. E falar em eletrodoméstico, o celular está acabando com nossos filhos, tá? O celular está acabando com o relacionamento em família. Está na mesa, está com o celular. Está conversando, está com o celular. E é um imã, porque às vezes a gente mal está percebendo, alguém tem que dar um chacoalhão. Fala, solta esse negócio. Será que não está na hora da gente transformar a nossa casa de madeira e tijolo em um lar? Um lar. Eu vi o Rogério falando, tem diferença. Top. Estava lá em cima orando, mas estava.
Tem diferença entre casa e lar. Você sabia disso? Jovens, vocês sabiam disso? Não queira construir uma casa, queira construir um lar. Porque casa e lar tem uma grande diferença. Quer ver quando alguém tem uma casa? É quando ele chega assim: ai, estou no metrô, trabalhei o dia inteiro. Mas a primeira coisa que ele pensa, Itamar, é: não vejo a hora de chegar na minha casa para tomar meu banho, deitar e dormir. Aí quem tem um lar? Não vejo a hora de chegar no meu lar para sentar, jantar e conversar com a minha família. Olha a diferença. Quem tem uma casa para deitar, dormir e tomar banho, faz isso. Agora quem tem um lar, fala: eu não vejo a hora de chegar e ver minha esposa, eu não vejo a hora de chegar e ver meus filhos, eu não vejo a hora de chegar e ver meu cachorro, eu não vejo a hora de ver chegar e ver aquela bagunça. Ai, estou ficando velho. Para os mais jovens, talvez não entendam a palavra lar, mas lar vem de lareira. Vem de quê? Lareira. Antigamente, irmãos, que não tinha eletrodomésticos nas casas, o que acontecia? O marido ficava o dia inteiro na rua cortando lenha, pegando as coisas do seu trabalho. Então ele saía de manhã e chegava à noite. Só que quando ele chegava à noite, a esposa já estava preparada, com os filhos, tomado banho, ela tomado banho, a janta na mesa. E ali o marido chegava, ele não ia para a cama. Ele tomava o seu banho, sentava na mesa, acendia a lareira e eles ficavam em volta, todos falando o assunto. E qual era o assunto? Como é que foi o teu dia, mulher? Como é que foi o teu dia, meu filho? Papai, como é que foi o teu dia, papai? Então eles terminavam o dia em um lar. Quem tem o hábito de ter diálogo em casa, sabe que o diálogo em casa é a vitamina da família. Quem tem o hábito de sentar à mesa, nem que seja para tomar uma xícara de café, com o filho, com a mãe, com o pai, sabe que isso é o combustível da família. O diálogo. O diálogo em família, ele fecha a porta para Satanás entrar. Ele não deixa, ele impede. Salva uma família da destruição. Ô Michele, a gente precisa entender que, vou falar, que uma família, André, ela é gerada dentro de um quarto, em cima de uma cama. Ali nasce uma família. Dentro de um quarto, em cima de uma cama. Mas o que mantém, Josué, a família, não é o quarto nem a cama. O que mantém a família é o que eles fazem em volta da mesa. Não queira construir uma família por causa da cama. Não queira arrumar um relacionamento por causa da cama. Porque o que vai sustentar a tua família, o teu casamento não é a cama. É a comunhão que eles têm entre a mesa. A mesa não existe mais hoje. Salva a tua família, cara. Começa a montar uma mesa na tua casa. Salva a tua família. Começa a arrumar uma mesa dentro da tua casa, nem que seja para ter um momento de oi. Como é que foi o teu dia?
Como é que você está, meu filho? Como é que você está, minha filha? Mamãe, como é que você está? Papai, como é que você está? Irmão, como é que foi? Não deixe com que a televisão tome o lugar da mesa, com que o celular tome o lugar da mesa. A mesa salva a família, irmãos, isso é uma realidade. A mesa, por quê, pastor? A mesa você fala sobre sonhos. Enquanto está na televisão, você está comendo, você não fala nada. Enquanto está na Netflix comendo, você não discute nada, não projeta nada. Você não abre o teu coração, não há comunhão. Não se sabe, Evelyn, do dia um do outro. Por quê? Porque eu vou sentar no sofá, vou pegar o prato de comida, eu vou comer olhando para a televisão, vou me encher, vou para o quarto, vou dormir e acabou a comunicação. Não adianta não se conectar, a gente tem que se conectar. O Salmo 128, verso de número 3 diz... É para a gente ir embora, tá, agora? Então pega. O Salmo 128, verso de número 3 diz: sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. A esposa vai estar onde? E ela vai ser como? Ótimo, guardou isso? Beleza, agora vamos para o segundo, depois da ponto e vírgula. Seus filhos serão como um rebento de oliveira ao redor da... De onde? Ah, a Bíblia fala de mesa também. Eu vou falar para a esposa e mãe. Vocês não sabem o poder que vocês têm para construir ou para derrubar. Eu preciso colocar um lembrete no meu celular, com data, que no dia que a pastora estiver sangrando, eu levar chocolate para ela. Estratégia, porque eu sangro junto, a família sangra junto. Porque quando vocês estão mal, a casa inteira fica. Quando vocês estão de mau humor, a casa inteira fica, a família inteira. Não tem lar naquele dia. Não tem lar naquele dia. Pastor, mas que ignorância. Não, o texto que eu li aqui diz que a mulher, ela é ao redor da minha casa como o quê? Como videira. O que a videira produz? Hã? Eu sei que é fruto, irmão, mas me ajuda. Que tipo de fruto? Uva. E uva prensada, triturada, dá o quê? E o vinho simboliza o quê? Então vocês é a alegria de um lar. Procurem ficar bem todos os dias, porque vocês vão fazer toda a diferença dentro da nossa casa. O que está dizendo isso é a Bíblia. Só eu não. Até tirar o texto, tudo bem. Aí diz que os filhos são como plantas de quem? Da oliveira. A oliveira produz que fruto? Teu irmão que te deu lá na frente, de azeite, é azeite. Tem que triturar primeiro para virar azeite. A azeitona triturada simboliza, não produz o azeite. O azeite serve para quê? Presta atenção, filhos. Simboliza unção. Meu Deus. Deixa eu falar para vocês, filhos. Vocês são consagrados ao Senhor. Vocês são consagrados, nossos filhos são consagrados a Deus. Mas aonde que se forma essa azeitona? Aonde que se tritura este azeite? Cada um no seu quarto, com o celular na mão, vendo o que quer, fazendo o que quer. Aonde? Aonde?
Quer salvar a tua família? Pega esse conselho aqui hoje. Quer salvar a tua casa, quer salvar o teu casamento, quer deixar os teus filhos consagrados, cheios de unção para Deus? Coloca eles na mesa. Coloca eles em volta da mesa. Não faça da tua casa uma casa de tijolos para deitar, dormir e descansar, mas faça da tua casa primeiramente uma lareira, um lugar de aquecimento, aonde o fogo do Espírito é aceso todos os dias, porque aonde o fogo do Espírito é aceso, o diabo não entra para destruir, meu irmão. Davi acendia lá fora o fogo, mas não acendia dentro. Davi lutava lá fora e vencia os gigantes, mas não vencia dentro. Por quê? Porque o coração de Davi estava fora e não dentro. Você pode aplaudir Jesus? Você pode se colocar de pé nesta noite? Porque nós recebemos aqui hoje a receita para salvar a nossa casa, a nossa família. Tira os olhos um pouco lá de fora, Lincoln. Ellen, tira um pouco os olhos lá de fora. Pastor, tira os olhos um pouco do fora e coloca os olhos um pouco do lado de dentro. Porque é do lado de dentro, Tabata, que está o nosso maior tesouro. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem. Como é que ensina? Mandando? Como é que ensina? Sendo exemplo. Pastor, olha para mim, por favor. Eu não tenho um Silpar. É Silpar que fala? Lá na confeitaria Silpar. É o quê? É Suplar, é Suplar. É isso mesmo, eu nem falo, eu não sei se é português, que fala inglês. É inglês, Suplar? É o quê? Francês? É francês, tá bom. Então, vocês entenderam, eu sou? Eu não tenho, pastor, eu não tenho um jogo americano, não sei nem o que é isso. Mas o que você tem, coloca na mesa. Você vai ver que a tua casa vai deixar de ser casa e vai se tornar um lar. Pastor, é só eu, o cachorro e o papagaio. Vai para a mesa. Pastor, é eu e o meu esposo, vai para a mesa. Pastor, é só eu e o meu filho, vai para a mesa. Por quê, pastor? Que segredo tem na mesa? A mesa tem o ambiente perfeito para projetar, para sonhar, para um e o outro desabafar, para entender como é que foi o dia difícil do trabalho, o dia complicado na escola.